Já polemizou demais semana passada. Dessa vez a gente quer dar risada ou ficar um pouquinho preocupado. Então, hoje eu sou a Estela, eu sou escritora e eu tô aqui com a Shelly, que é uma grande amiga, estudante de psicologia, pra gente continuar com o nosso podcast Fangirl Talks. Hoje a gente traz uma proposta um pouquinho mais leve. As sinopses de todos os manhwas que eu conheço são péssimas. E a gente não falou qual era o tema, mas é exatamente esse. Que é ler sinopses de manhwas que a gente escolheu. Eu não sei como a Shelly escolheu, mas pra mim foi puramente estética. Eu vi a capa e falei, vou pegar esse aqui, porque eu não podia ler, né? Então... A minha escolha foi, eu acho que a Estela não vai gostar desse. Vou levar porque ela vai rir. Eu vou dar muita risada. Eu sou muito sincera, gente. É que o meu problema, às vezes, com essas sinopses é que eu acho elas muito confusas também. Tipo assim, às vezes não é nem que eu acho ruim ou problemático, eu só não entendo o que tá sendo dito. Nossa, sim. E às vezes, olha, principalmente os chineses, eles basicamente falam o que a história é só no título ou na sinopse. O título... A gente falou isso da última vez, né? Sim, do gangster. Eles gostam de botar a sinopse da história inteira no título. O japonês também faz isso, eu acho muito engraçado. Sim. Recentemente saiu um anime, ele é um isekai, se eu não me engano, que ele foi eleito o maior nome de anime da história. E ele tem, tipo... 4 linhas, assim, o nome. E é tipo, eu fiquei preso numa caverna, aí os meus amigos me traíram, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é tipo um nome gigantesco. É muito engraçado. Mas isso acontece porque no Japão, pelo menos, eles sempre vão ter o nome e o próprio autor já cria o nome com um apelido. Sim, para o nome. Sim. Que é mais fácil. Animes só assim. É tipo Anohana, que... Sim, eu tava pensando nesse. Tahana no Namae, o Amada Shiranai. Então, sim. Ele tem um apelidinho e o autor já cria pra facilitar. Mas, e aí? Você quer começar, amiga? Ou eu começo? Quem vai ler a primeira sinopse? Vou começar, posso? Pode. Vou começar com bem legal. Blossoms of the White Knight. Para garantir uma aliança entre o Reino do Norte de Leracao e o Reino do Sul de Arnata, as famílias reais dos dois países concordam com um casamento político. Até aí, tudo bem. Até aí, suave, né? Até aí, mais uma quarta-feira. Mas a gente tem que ter em conta que um casamento político normalmente tem a ver com herdeiros também, né? Uma coisa assim. Uhum. Mas enfim. Tei, conhecido nos campos de batalha congelados como o guerreiro e o caçador de monstros mais temido, oferece-se como refém do reino, trocando sua vida de guerreiro pela de noivo. O esposo troféu. Eu tô... Ai, que tristeza. Se for parar pra pensar, eu acho que ele deve ter pensado por esse lado. Eu vou ficar de boas, só relaxando, só sendo do maridinho do rei. É só pau e água. Quem precisa de mais do que isso, não é mesmo? Em Arnata, Tei encontra não a hostilidade que esperava, mas o olhar calmo e firme de Shuraka, o jovem príncipe herdeiro destinado a se tornar seu esposo e futuro padisha do Império. O que é um padisha? Tipo rei. Deve ser, eu acho que deve ser. Não tá falando o que é. Mas ele é bem jovem, né? Pelo que eu sei. Então, aqui não tá falando ainda. Para que Shuraka reivindique o trono, no entanto, ele precisa sobreviver a uma revolta que ameaça o reino. Uma revolta que o força a derramar o sangue de seus próprios irmãos. Ai, que horror. Meu Deus! Ele vai matar... Ele vai dar uma de Kiana. Você conhece LOL? Tem uma personagem que é a Kiana, que pra se tornar rainha, ela foi quebrando as pernas das irmãs. Achei chique, achei... Ela é muito legal, eu gosto muito dela.
Comovido pela coragem e integridade de seu noivo, Tei jura protegê-lo a qualquer custo. E nas horas silenciosas de uma noite branca, dois corações divididos entre a lealdade e a saudade começam a florescer. Eu queria saber por que você falou mal disso aqui pra mim, porque lendo parece muito bom. Então, mas é o que eu já a história me interessou muito quando eu li a sinopse também. Porque, obviamente, a minha timeline inteira estava falando disso daí. É que o meu problema é que o príncipe, o tal do Shuraka, é uma criança. Ele não é um jovem, tipo, jovem adulto. Ele é um jovem, tipo, uma criança. E eu não queria ter que ficar polemizando muito isso aqui, sabe? Mas se... eu sei, e já me falaram isso 500 milhões de vezes, que eles, entre muitas aspas, não se relacionam quando ele é uma criança. Só que esse não é o único problema do casamento infantil. Existem outros problemas. Existe uma questão de mentalidade daquela criança. Então, o pequeno Shuraka nunca teve o direito da vida de crescer e entender o que são os sentimentos e o que é o amor e tudo mais, sendo que ele foi condicionado a entender que ele tem que amar aquela pessoa. E, obviamente, eu sei que a proposta da história nunca foi que ela fosse uma proposta saudável ou, enfim, algum exemplo. É que eu, particularmente, eu acho que cada um tem os seus limites, cada um tem as coisas que tá disposta a ler numa história e tal. Eu, particularmente, costumo brincar que eu não tenho muito gatilho. Eu leio e falo, putz, pesado. Só que tem coisas que eu opto, às vezes, por não ler, porque realmente não me atrai. E esse tipo de narrativa não me atrai. Esse tipo de história eu não gosto. E eu acho que dizer que não tem nada quando invariavelmente esse menino vai crescer e eles vão se apaixonar, e esse fato deles terem se casado quando ele ainda era uma criança é o que move o relacionamento deles, e é, de uma certa forma, tendo um, entre aspas, final feliz, que a romantização acontece. Não sei se... Não, deu pra entender. Entende? Tipo assim, não é porque... mas eles não tiveram nada íntimo quando era criança. Tal, beleza. Mas você colocar um casamento que acontece de uma criança com um adulto, em que ela está obrigada a fazer isso por questões políticas, e colocam isso dentro de uma história de amor em que esse casal vai terminar ficando junto e feliz, eu não gosto. Eu não consigo... Não é pra mim. Não é pra mim, sabe? Eu queria dar uma ênfase aqui, que é do mesmo autor de Bloodlink. Eu não gosto de Bloodlink, porque eu acho muito feia a arte. Meu Deus do céu. Minha vez. Como eu disse, eu também estou reagindo. Não faço ideia do que esteja escrito aqui. Tá bom. O nome da obra é... Pera, eu vou botar no original, pelo menos o nome da obra, pra... Drinking Every Last Drop of BJ Bunny Peach Juice. Que, no português, seria bebendo até a última gota de suco de pêssego do BJ Bunny. Voltando a dizer aqui, eu escolhi pura e exclusivamente obras que tinham pouquíssimos capítulos, que acabaram de lançar e que eu não sei absolutamente nada sobre, tá? Então não me julguem se for a coisa mais horrorosa do mundo. Eu só não, sem problema. Não atire no mensageiro. Eu vi pelas capas. Eu falei, essa capa é bonita. É só essa primeira que eu escolhi por sua casa. O resto eu falei assim, a capa é bonita, é isso aí. Começa o seguinte: para se rebelar contra uma vida que parecia destinada a seguir um caminho pré-determinado, Hanse começa a transmitir conteúdo adulto online. É o BJ Alex. Meu Deus! Nossa. Desculpa, perdão. Pode falar. À noite, ele se transforma no BJ Bunny Peach, recebendo pedidos com temática de humilhação e doações generosas de espectadores anônimos.
Meu Para Deus. comemorar o primeiro aniversário, meu Deus, de seu canal, Hanse leiloa sua primeira noite para Eu não o acredito, público. ele vai sortear um fã pra Ele comer, vai velho. sortear um pão pra comer. Meu Deus. Obrigada. Obrigada, Deus. E assim, eu não queria falar nada não, mas se você ver a capa, não sei depois se a gente pode colocar a capa deles numa edição, alguma coisa assim. É um twinkzinho, gente, daquele tipo. Do meu tipo. Do cabelinho rosa. Deixa eu ver. Com as- Nossa senhora. Nossa. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Isso aqui parece muito como aqueles velhos antigos, yaoizão japonês. Jojo romântica. Parece como é que fala? Super Lovers. Ah, esse daí é outro que nem eu, que sou da velha guarda, aguentei ver. Esse eu nunca vi. Tá, continua, perdão. Um dia eu te conto sobre... olhando aqui. Não, pode falar. Um dia eu te conto sobre Super Lovers. Ai, Tá. só Chernobyl. Vamos lá. O leilão termina quase instantaneamente quando alguém oferece a inacreditável quantia de 1 bilhão de wons. Caralho. O vencedor acaba sendo ninguém menos que o famoso espectador Griffin Werewolf, com a aparência exata do alfa que Hanse sempre imaginou em suas fantasias. A Nossa. visão dele deixa Hanse incapaz de controlar sua excitação nervosa. Não, peraí. Que user de Red Pill, velho. Não, juro, ele... E assim, pelo que eu entendi, não é Omega Verse. É só que o menino tem essa... Ele veste de coelhinho e ele tem essa... Ele curte um Primal Play, esse tipo de fetiche. Não, que Entendeu? nome de incel, velho. Sabe de Reddit? Apesar que eu acompanho muito Reddit. Mas, tipo assim, aqueles negócios do Reddit que é tipo Sigma Faço o que eu underline Shed underline 123. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Usuária de Reddit. Sim, exatamente. Então. Eu sou. Tentando evitar os espectadores que assistem à transmissão de aniversário, ele sussurra para o próprio Hanse. Na verdade, eu nunca fiz sexo antes. Será que a transmissão do primeiro aniversário do BJ Bunny Pitt chegará ao fim sem incidentes? Teve na sinopse. Ou seja... Então quer dizer que nenhum dos dois nunca fez sexo. Não, o pequenininho é um safado. Ah, tá. É basicamente... O outro é que... Ah, tá. Que é ele tem cara de malvado, ele tem pose de malvado, ele é todo grandalhão, porém, ele é bilhão. Beta. Ele é beta. Ele é um beta, ele é um betinha. Ele é um Mas dessa vez o Betinha ganhou. Não, dessa vez o Betinha saiu ganhando, enquanto o menino, o BJ Bunny, é todo pra frente. O BJ Bunny é muito Sigma, mano. Linguajar hétero aqui. Por incrível que pareça, eu super leria essa obra, porque eu também gosto de obras que eu não levo a sério. Eu não leio isso achando que vai ser bom, exatamente. Eu acho que vai ser divertido. Eu tô muito afim de ler isso daqui, velho. Eu vou ler com certeza, eu achei que parece engraçado, porque tem muita coisa que eu realmente só leio pra dar risada. Esse é o tipo de coisa que eu leio pra dar risada. Não, é que eu tava olhando aqui, nossa, que traço bonitinho que tem, eu tô vendo o capítulo. Ele é bem fofo. Meu Deus, ele mostra o sovaco. Jesus, desculpa, eu me distraí. Ele mostra o sovaco. Unnormal. Go-Hun retorna do limiar da morte, mas o homem que o amava se foi. Ao acordar com a amnésia total, Won descobre que sua única esperança é com On Hyun-jae, um guia que o olha com uma mistura de desejo e repulsa.
Enquanto navegam por uma perigosa teia de segredos e ameaças sobrenaturais, Woon percebe que esquecer o passado não fez a dor desaparecer. Pera. Só um guia aqui é no sentido de Guideverse? Não. O quê? Então, menina. Eu não sei, você nunca leu uma obra Guideverse? Não, o que é isso? É porque, pelo jeito que tá sendo descrito... Ai, nossa, eu vou ter que apresentar... É um dos filhos herdeiros do Omegaverse. O Guideverse, ele funciona da seguinte maneira. Existem os guias e existem os Espers. Os Espers são tipo super-heróis. Eles têm superpoderes ou uma super força. Enquanto os guias, eles são meio que o que filtra a magia dos Espers e mantém a magia deles em um nível saudável. Porque se eles não têm contato com guias, eles meio que enlouquecem. E, obviamente, a forma de fazer essa troca é contato sexo, físico tá? muito íntimo. Uhum. Em alguns casos, dá a mão. Em outros casos, beija. Mas a maioria só é forte o suficiente. Mas aonde que você viu isso daí? Tem vários... Não. Aonde você notou? Guideverse, é isso aí mesmo. Nossa, como porque você ele descobriu? falou. Porque na hora que ele fala, ele encontrou um guia, eu fiquei pensando, mas ele tá perdido em algum lugar? Só que como não deixa, fala que é mais uma questão da história mesmo, aí eu entendi que era um guia nesse sentido. Agora que eu vi aqui nos hashtags. Nossa, eu não conhecia. Sabe o que é pior? Esse tipo de sinopse me faz ter muita vontade de ler. Só que o problema é que a maioria que tem uma sinopse muito boa, a história é muito ruim. Eu acho que, assim, é o que eu penso, geralmente, os meus mangás, manhwas e tal, favoritos, quando eu fui ler, foram os que começaram parecendo uma coisa mais simples. E sim, quando exatamente. Eles vão ficando mais complexos, a sinopse, parece que a pessoa, geralmente quem escreve é uma pessoa que talvez ainda não esteja pronta para escrever a história que ela quer escrever. E aí fica, tipo, uma coisa meio confusa, meio bagunçada, ou ela fica enrolando para acabar. Ou às vezes ela escreve a sinopse, tipo, querendo já dar um resumo da história total. Só que daí no meio da história ela se perde. E muda de ideia. Porque é normal, no meio da história você acaba mudando algumas coisas, principalmente quando uma história em andamento. Porque ainda mais manhwa, que muitas vezes a pessoa é uma dupla de, sabe, são várias pessoas escrevendo juntas e tal. Sim. Aí tem o restante da sinopse. Isso, continua. Woon percebe que esquecer o passado não fez a dor desaparecer. Então, isso aqui eu achei legal, só porque psicologia pura, Freud adoraria. Ele ainda possui seus poderes e ainda deseja Huijie. Mas nesse jogo de redenção, a verdade pode ser mais perigosa do que a própria perda de memória. Você leria? Eu leria. Eu super leria. Eu gosto bastante de Guideverse de maneira geral. Eu acho que ele tem aquele charme um pouquinho, né, erótico do Omegaverse sem ter tantas problemáticas. Então, eu pensei nisso. Traz uma coisa mais... tem sempre essa coisa de meio que super-herói, poder. Fica uma vibe meio ação, assim, que eu acho legal. Vou começar. O nome é Twin Leash, que seria aqui, pelo menos a tradução colocou como guia dupla, que na verdade seria mais ou menos uma coleira para dois. Tá? Eu não sei. Tá como drama aqui. Vamos lá. Jin Yong-tae gosta de brincar com celebridades por quem se interessa e depois descartá-las quando se cansa. Como de costume, sua atenção se volta para outro alvo, um ator novato chamado Ryu Tae-on. Depois de preparar o terreno e quando está prestes a se divertir com Tae-on, Gyun-tae repentinamente perde a consciência.
Ao acordar, ele se encontra aprisionado em um lugar desconhecido. Meu Deus do céu. Algo parece estranho. Há uma terceira pessoa na sala. Alguém absoluto. Oxi, exatamente. É uma sinopse curta também. Alguém observando John T de dentro do lugar onde ele está sendo mantido em cativeiro. A frase final termina com interrogação. Um suspense equivalente a mas havia alguém lá e alguém estava olhando para ele. A sinopse completamente louca no final. Eu acho que esse final é parte de IA. Que a pessoa não entendeu, que não era pra pôr. Eu queria falar aqui, ó. Jin Yeon-tae gosta de brincar com as celebridades e depois descartá-las quando fica entediado. Um homem comum. Médio. Sim, ele gosta de gente famosa e a sinopse meio que o que eu interpretaria. Eu acho que esse novo ator com quem ele tá lidando já sacou a dele, entendeu? E fez de propósito, né? Tipo assim, ai, coitadinho de mim. Aí se ele acordou, tipo, sem inconsciente, tal, de ter ficado inconsciente e tudo mais, provavelmente foi o ator que tramou isso pra ele, sabe? Não seria a primeira vez que eu vejo esse tipo de sinopse, sabe? Não, eu achei interessante porque na capa só mostra 2 pessoas, né? Mas Mas tecnicamente tem 3. Exatamente, fiquei assim. A outra é alucinação. Chama Amber Alert. Esse daqui eu escolhi pelo nome. Esse eu já conheço, mas pode ler, você vai se surpreender. Sério? Sério. Após salvar o pequeno Amber de um lar adotivo abusivo, o assassino de aluguel Tennessee encontra, pela primeira vez na vida, alguém que vale a pena proteger. Mas quanto mais Amber cresce, mais seu amor obsessivo por Tennessee aumenta. É igual aquele filme lá do... Não é o assassino. Não, eu sei, o profissional. O profissional. Isso, Leon, o profissional. É igual a esse, não é? Ai, amiga, eu acho que é um pouco diferente. Não, porque assim, no profissional eu sei que não tem nada. Ela vê ele como uma figura romântica, porque ela é criança, né? E ele protege ela, então ela acabou desenvolvendo uma paixonite, uma paixão. Mas ele vê ela como uma filha. Aqui eu já não sei, né? Quanto mais Amber cresce, mais seu amor obsessivo por Tennessee aumenta. Eu queria falar que o nome desse cara é muito bom. Tennessee, eu gostei. Apesar de seu salvador ainda o enxergar como o mesmo garotinho de anos atrás. É somente quando Tennessee sofre um acidente que o deixa com prosopagnosia, cegueira facial, que as fronteiras entre eles começam a se confundir. Eu falei. Tennessee sabe em sua mente que ainda se trata de Amber, mas sua deficiência torna tanto o rosto do jovem quanto seus próprios sentimentos por ele irreconhecíveis. Nossa, achei psicologicamente interessante. Eu comecei a ler essa história e eu não conseguia, porque o menino, ele é claramente obcecado, uma vibe bem Freud também, Freud explica, mas ele se aproveita muito do fato do cara não reconhecer ele, sabe? Incrível. E ao mesmo tempo ele fica muito magoado porque o cara não reconhece ele. É como se ele tivesse meio que... Tipo assim, o cara... Ele falou pro cara que ele queria ficar com ele a vida inteira e o cara falava, mano, não, você era uma criança, eu cuidei de você como se fosse meu filho. Só que o menino é obcecado. Aí o cara, esse menino cresce, ele coloca ele numa família meio que adotiva, o menino cresce e continua obcecado por ele. Aí ele sofre esse acidente e logo de cara, quando ele acorda, ele não reconhece o menino. E o menino meio que fica puto por causa disso e meio que ele se vinga do cara, sabe? Meio que abusa dele várias vezes por vingança. Eu queria cortar um pouco a sua reclamação, porque nos comentários aqui, o primeiro comentário tá escrito pornô de cego.
Ai, que ódio, eu amo os comentários. Eles tornam qualquer história melhor. Nossa senhora, muito bom por noite cego. Nossa, mas eu gostei desse. Eu achei psicologicamente interessante pelo fato de que só a partir do momento que ele não reconhece o rosto do menino, que ele se permite ter algum... Óbvio que eu tô vendo pela sinopse. Ter algum contato maior. Porque isso, tipo, dissocia ele, sabe? De quem o garoto é. Como se ele tivesse... Como se tivesse 2 garotos, só que... Como se ele fosse 2 pessoas diferentes, sabe? Uma que ele vê como filho e que já não existe mais. E a outra que ele se permite ter algum contato maior. Só que esse é o mesmo garoto que ele vê como filho. Só que ele precisou de alguma coisa pra dissociar um do outro. Então, mas é como eu disse, o meu problema não é... A proposta parece boa, mas eu não gostei porque não é assim que acontece. Tipo, não, sim, eu tô vendo pela sinopse. Os Portões do Paraíso. Começa com um quote. Então você voltou depois de 3 anos. Atormentado por um trauma severo e pesadelos recorrentes, Jae-jun retorna à verdadeira Jerusalém, o culto religioso do qual havia fugido 3 anos antes. O motivo de seu retorno é a morte do irmão Ha, o sacerdote que cuidou dele depois que ficou órfão. Lá ele reencontra Rafael, a quem admirava há anos enquanto viviam juntos. Mas como você pôde cometer o mesmo tipo de corrupção que o irmão Ha? De jeito nenhum. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Para seu choque, Rafael caiu na depravação, envolvendo-se em relações sexuais promíscuas e afundando cada vez mais na corrupção. Igual todo padre. Desculpa, perdão. Eu não falei nada. Gente, tô brincando. Ai, mas não é todo, tá? Mas 90%. 90%. Sob o disfarce da fé e do chamado ritual da Sagrada Comunhão, desejos distorcidos são satisfeitos e... Pera, muita coisa. Tô me perdendo aqui. E justificados. Jejun fica enojado com o que vê. Contudo, após retornar à verdadeira Jerusalém, ele não sofre mais com pesadelos. Ao se ver sexualmente atraído por Rafael, ele experimenta a estranha e paradoxal sensação de paz. Antes de você ir, Jejun, quero compartilhar a graça de Deus com você. Você realmente acha que existe algo como a graça de Deus? Pera. Depois de compartilhar um relacionamento com Rafael sobre o pretexto da graça de Deus, Jejun descobre que não consegue mais suportar uma vida sem ele. Caramba, a sinopse conta tudo, vamos lá. Sim. Eventualmente, Min Jejun se compromete voluntariamente a se tornar um crente da verdadeira Jerusalém, apenas por causa de Rafael. A princípio, parece que ele se tornará mais um seguidor cego, cativado por seu relacionamento físico com Rafael e optando por ignorar todos os restos. Mas algo no pastor Park Tae-chon, o líder do Esse aí apareceu agora do nada. O líder do culto, parece errado. Você realmente acredita no líder, Yon? O sexo em grupo. O sexo em grupo realizado sob o nome do ritual de Santa Ceia não é uma escolha de Rafael. Meu Deus. E então, ao próprio Park Tae-chon, cujo comportamento se torna cada vez mais bizarro, como se ele estivesse demonstrando um interesse anormal em determinado a proteger Rafael. Normal, ponto. Determinado a proteger Rafael, Min Jejun decide mergulhar ainda mais fundo no fundamento interno da verdadeira Jerusalém. Meio que amei, tá? Mano, essa pessoa que criou esse negócio falou assim: eu tenho fetiche em padre, tenho fetiche em sexo grupal, tenho fetiche em age gap, tenho fetiche em órfão. E isso, juntou tudo e bora. É que eu achei uma trama interessante. Obviamente vai ser uma trama dessas que tem muita putaria desnecessária. Porém,
eu fiquei curiosa para saber aonde esse culto vai chegar e o que é que torna esse tal de pastor aí um esquisito. Eu preciso saber, eu fiquei curiosa. Eu gostei que nos comentários tá. Isso não é desrespeitoso? Amigo, você tá em um site de pornô gay. É claro que vai ser desrespeitoso. Desrespeitoso. Não entendi por que você tá perguntando. Eu acho que a última preocupação deles é em não ofender a Igreja Católica ou evangélica. Exatamente. Acho que é a última coisa que eles estão pensando. Chama A Blessed Night. A capa são 3 garotos. Kim Ye-chong é a definição de um devoto religioso. Mano, eu juro que eu não sabia. De verdade. Bom, a gente vai ter que fazer um episódio sobre yaoi e religião. É temático de yaoi religioso. Yaois para ler na igreja. Kim Ye-chong é a definição de um devoto religioso. Aliás, seu nome significa literalmente bênção. Mas uma noite de arrependimento e de coração partido, regada a álcool, destrói sua reputação imaculada. Ele acorda com uma ressaca terrível e um segredo escandaloso. Dormiu com um homem. Pior ainda, Nossa, caramba! Nossa. Pior ainda, o misterioso amante é um dos seus 2 melhores amigos da igreja. Meu Deus. Jun Hyun ou Shin Yang. Eu comecei a ler. Sério? Sério, eu comecei a ler esse manhua. Mas eu achei, não sei, porque já aconteceu com você de você abrir um manhua, tipo, a capa tem um traço bonito e a arte dentro é feia? Sim, toda vez. Então, só que eu fiquei muito incomodada com esse protagonista e aí eu parei de ler. Não sei, não gostei dele. Ye-chong reza para que possa enterrar seu erro para sempre. Mas então, uma mensagem de chantagem com fotos explícitas daquela noite pecaminosa chega ao seu celular. Isso é crime, tá? Não pode. Não, tudo, desde o momento em que ele estava bêbado demais para consentir é crime. Tá? Dar o cu, tudo bem. Dar o cu de forma consciente, tudo bem. Mas o que aconteceu é meio bizarro. Tá. Um de seus melhores amigos agora se tornou seu maior inimigo. E retornar à sua vida pacífica de fé não passa de um sonho impossível, a menos que ele consiga pegá-lo. Uau! Nossa, se tornou uma ação no final aqui. Não, a questão é que no fim ele vai provavelmente desistir da vida de fé, né? Eu acho que, já que a gente tá falando de fé e religião, um mangá, na verdade, eu acho, que trata muito bem esse assunto é Far Away Home. Eu nunca vi, mas já me indicaram. É muito curtinho e eu já fiz análise no meu canal. Ele é muito curtinho, mas ele é muito bom. E ele trata a fé de um jeito muito legal, sabe? Ele trata a culpa cristã do garoto. É muito, muito divertido, de verdade. Divertido de ler porque é muito bom. Eu li um mangá, na verdade, que é pra mim uma das melhores obras que eu já li, inclusive, que chama The Scene of My Hamstring, que é basicamente um romance entre um Amish e um Michê na década de 80. E que, assim, desculpa ser burra, mas o que é um Amish e um Michê? O Michê é um garoto de programa. E um Amish? Um Amish existe são comunidades que existem nos Estados Unidos que descendem majoritariamente dos holandeses puritanos da época da colonização americana. Ah, tá. E essas pessoas vivem até hoje como se vivessem no início, assim, no ano da imigração, e todos eles são puritanos, assim, tem essa raiz puritana, então eles são extremamente religiosos, extremamente punitivos, e eles não podem fazer quase nada, são comunidades muito fechadas, né? Só que eles têm uma tradição que chama Hamstringa,
esse Hamspring, como que ele funciona? O jovem, né, pode ser homem ou mulher, quando ele faz 18, 20 anos mais ou menos, ele tem o direito de sair da comunidade e ir viver como as pessoas do mundo. Uhum. Mas ele tem um prazo, tipo, 2 anos, 1 ano, 2 anos, para viver a nossa vida, e depois ele decide se quer voltar para a comunidade e fazer os seus... Eles fazem tipo um segundo batismo, né? Uhum. Porque eles são uma religião batista, ou seja, que só não acredita em batizar neném, você que escolhe ser batizado adulto. Uhum. E eles têm que fazer essa opção. E aí, enfim, esse é a grande história. E aí na história desse mangá tem esse menino que é de uma comunidade Amish. A história se passa nos anos 80. Ele tem o direito de fazer o Hamspring, ele decide fazer. Na primeira noite ele vai para um bar. Nesse bar ele conhece esse menino que é dançarino, mas para ganhar dinheiro trabalha como garoto de programa e garçom do bar. Pra ele poder dormir no quartinho que tem lá. E aí os dois começam a ter um romance. E a coisa mais linda, o traço é lindo, a história é super sensível. E ele fala muito de fé. Que legal. Que legal. Nossa, eu fiquei tocada. É maravilhoso. O traço do mangá é lindíssimo. A história é super interessante. Foi uma das melhores obras que eu já li, com certeza. Mas o nome em inglês é For All Things Unbeautiful. Égide Asuka, não sei se isso é o nome. É um príncipe de Calderaia que veio a Actan para um casamento político com Kyle. Apesar de sua bela aparência... o nome dele é Égide. Apesar de sua bela aparência, ele tem um temperamento violento e imprudente. Ele detesta pensar demais em assuntos complicados, preferindo a ação à estratégia. Embora demonstre abertamente hostilidade em relação a Kyle, ele também esconde muitos segredos. É imprevisível e sempre parece prestes a casar meu Deus do céu! É imprevisível e sempre parece prestes a causar problemas. Kyle, um príncipe de Actan, o Império do Deserto. Ele vive como se estivesse morto, mantendo-se fora de vista para evitar a atenção do imperador tirano. Cínico e teimoso por natureza, ele não consegue deixar de se preocupar com o jovem príncipe que foi arrastado de uma terra estrangeira por sua causa, ou, mais precisamente, por causa do imperador. Ele quer cuidar dele o suficiente para evitar que tenha um fim trágico, mas é tão indisciplinado e impossível de controlar que está constantemente deixando o Kyle perplexo. Ai, eu amei. Eu gostei também. Achei legal porque tem toda essa questão de um tentar controlar o outro, mas ao mesmo tempo é justamente essa selvageria que deixa o outro, sabe? Ele é interessante porque ele é rebelde. Sim. E eu não queria falar nada não, mas esse Ed tem um cabelão branco delicioso. A capa é lindíssima. Eu tô vendo a capa aqui, ela é linda mesmo. Meu Deus do céu. Você pode escolher entre 1 ou 2. 2. Tá bom. Chama Diamond Dust. Esse eu também leio. Esse eu amo. Caramba, você lê tudo, tá? Deixa eu só ver um que você não lê. Pale Bones and Blossoms, você lê esse? Nunca ouvi falar, pode ir. Tá, então vai ser esse. Em um mundo onde humanos e vampiros coexistem, um vampiro faminto, Jess, é capturado por humanos e aprisionado sob um acampamento de escravos. Primeiro, como que um vampiro é capturado? Não, depende. Vamos supor... sei lá, às vezes ele tava com muita fome, porque tem umas mitologias que o vampiro fica enfraquecido, né? Se ele não se alimenta. Não, daí é muito beta. Então... O diretor tortura Jess, buscando uma cura para sua própria doença, mas Jess não consegue se curar como a maioria dos vampiros. Desesperado, Philip tranca Johan, um ex-médico que se tornou escravo, no subsolo com Jess para cuidar dele. A gente só vai ter uma cama, gente. Só uma cama.
Enquanto Johan luta para ganhar a confiança de Jess, ele se vê perigosamente atraído pelo enigmático vampiro. Eu também ficaria. Sentindo os sentimentos de Johan, Jess finge retribuí-los, planejando sua fuga. Mas se eles se libertarem juntos, poderão realmente recuperar suas antigas vidas e escapar dessa escuridão? Não gostei desse final. Não me deu muito... Não é a história que eu ia ler a sinopse e falar, beleza, quem sabe um dia. Não gostei desse final. Tipo, até aqui a parte do enigmático vampiro eu acho ok. O restante eu fiquei tipo, eu não quero saber se eles vão planejar fuga, sabe? Depois você me fala isso. Não faço questão nenhuma de fuga e não sei mais o que. Eu só quero saber. Tá aqui, tags. Adulto, drama, sobrenatural, tóxico. Tóxico. Pelo menos tá avisado. Ninguém pode dizer que não avisou. Eu vou ler o meu último, então. Eu tinha escolhido outro, mas eu achei que tava muito bagunçada a sinopse. Tava assim, cheio de hashtag no meio, tava muito estranho. Eu peguei um outro aqui aleatoriamente que eu também achei bonita a capa. Chama Omega Dong-shik. Park Dong-shik, um bandido. Ele possuía o corpo, de Lee Hye-soo, o genro de uma família rica. Pera, eu acho que ele possui. Esse maldito, estou louco? Quanto mais olho para esse rosto, mais elegante me sinto. Mesmo que eu espalhe meu dinheiro pela rua, ainda terei muito. Além disso, eu, que costumava ser um beta, agora sou um ômega. Meu Deus! Eu amo eu acho muito engraçado esse tipo de história. Uma vida renascida verdadeiramente perfeita. Já que não posso voltar atrás de qualquer maneira, vou viver minha vida ao máximo dessa vez. Ser genro de uma família rica não é tão difícil, mas perguntei por Park Dong-shik, se tornou Lee Hye-soo. Meu marido canalha percebeu rápido demais. Esse final completamente aleatório. Eu gostei desse final, eu acho que isso me faria ler essa daqui. Então, isso aqui aparentemente é mais uma dessas histórias que a gente viu de pessoa virando ômega, acordando no corpo de um ômega. Sim. Antes, eu que era um beta, virei o ômega. Oh, meu Deus! Riquíssimo! O melhor é que ele ficou feliz ainda. Agora eu sou rico. Mano. Meu Deus, eu vou dar o cu, eu vou engravidar e eu ainda sou rico. Nem fudendo. Realizar todos os meus sonhos. Tô no céu. Então. Meu Deus, incrível. As sinopses são péssimas. Essa foi a última. Eu sinto que o saldo foi positivo. Tiveram muitas histórias. Por exemplo, essa dos Portões do Paraíso que eu li, eu super leria. Eu achei assim. Mas ela é pesada. Vai ser uma história pesada. Omega Dong-shik achei incrível. Mas a maior de todas é essa. For All the Things Unbeautiful. Porque eu senti que essa daqui ia me pegar pesado, assim. Nossa, vai me pegar. Essa parece muito boa mesmo. The Gates of Paradise é muito... Os Portões do Paraíso parece ser muito bom. Esse Amber Alert eu fiquei muito intrigada pra ler. Eu acho que você pode gostar, sabe? Só não é pra mim. E isso é o que eu digo da maioria das coisas que eu não gosto. Eu acho que talvez pra mim desceria bem. Então, amiga, eu acho que agora a gente tem que abrir um espaço nos comentários para as pessoas dizerem se elas querem que a gente leia e comente especificamente alguma das obras. Nossa, sim, verdade. A obra que tiver mais comentários ou o comentário com mais like, a gente vai ler. Provavelmente eles vão escolher a que a gente achou mais bagaceiro. Vou escolher esse daqui, ó. Cadê, ó? O do menino que faz sorteio pro Meu Deus, sim, esse exatamente. Esse é muito bom, cara. Eu gosto da proposta de comédia erótica. É uma coisa que é um dos motivos de eu ler obras como A Maioral, que é assim, ela é muito ruim, mas é muito boa, que é Love Remedy. Love Remedy é simplesmente o auge do... Você tem que desligar seu cérebro pra ler. Tem obras que tem que fazer isso daí mesmo, e daí você acaba gostando... assim, desculpa comentar Jinx de novo, mas eu faço isso com Jinx, sabe?
E aí, amiga, eu acho que é isso. A gente deixa aí aberto nos comentários para alguém que quiser, para quem, quais obras a gente deveria ler e vir aqui comentar. Sim, para os nossos 5 fãs. Comentem qual Nossa a comunidade. nossa comunidade de 5 pessoas, que é eu, você, os nossos namorados e minha gata. Comentem aí, por favor.